Deus não tem WhatsApp, tá? Deus não tem WhatsApp. O que eu quero dizer com isso, gente? Tem muita gente hoje em dia, mas muita gente hoje em dia, que fala para as pessoas que fala com Deus como se estivesse mandando uma mensagem para Deus no WhatsApp e ele respondesse no WhatsApp ou com áudio, né, para a pessoa. E isso, para mim, é algo extremamente prejudicial para a igreja, para a pessoa e para muita gente, porque Deus não tem WhatsApp, gente. Não é. Deus não responde todo mundo que pergunta e ora e fala com ele. Eu diria que é muito pouco gente que ele fala. E Deus não responde na hora, da forma que as pessoas dizem que ele responde. Quantos canais vocês não seguem aí ou conhecem aí? Que a pessoa fala que falou com Deus e depois de 2 dias tem 3 páginas de texto dizendo do que Deus falou para elas. Gente, que absurdo, gente. Que absurdo, gente. Deus não tem WhatsApp. Deus não dá profetadas, essas profetisas da internet, para esses profetas de internet, gente. Isso não é uma realidade. Porque Deus não tem WhatsApp, Deus não tem um acesso 24 horas por dia, 7 dias da semana, com respostas automáticas rápidas para todo mundo que perguntar, não tem assim. Lá na época de Moisés era 1 em 1 bilhão de pessoas. Lá na época dos juízes, na época dos profetas, era 1 em 1 milhão, 1 bilhão. Por que hoje, na pior geração de todos os tempos, na geração do pecado, na geração das pessoas que nem sabem quando que é a Páscoa verdadeira, ele vai falar com a pessoa? Você acha realmente isso? Você acha realmente que as pessoas estão recebendo de Deus aí sempre? Qualquer sonho é um sonho de Deus? Qualquer voz na cabeça é uma voz que Deus está falando com elas? É óbvio que não, gente. Deus não tem WhatsApp. Deus, ele é todo-poderoso, ele pode falar com as pessoas, ele fala sim, mas o que ele fala tem que ser interpretado, tem que ser baseado na palavra, tem que ter confirmações, tem todo esse padrão para receber de Deus, que não é do jeito que as pessoas fazem na internet, e dá a entender que é fácil. Porque se você seguir aí e procurar na internet, você vai ver, Deus falou isso pra mim, Deus falou aquilo pra mim, Deus escreveu isso aqui pra mim, esse texto, pra falar pra vocês. Olha só, Deus disse, e blá 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 blá, e um textão enorme, vídeo de 10 minutos só de Deus falando. Gente, o que é isso? O que é isso? Que absurdo. Deus não tem WhatsApp, Deus não tem um acesso imediato, ele não responde imediatamente, ele não faz textão, ele não manda áudio de 10 minutos, gente. Não manda. Mas sabe quem faz? Sabe quem tem? O diabo tem. O diabo tem um bando de seguidores deles que tem WhatsApp, tem empresas grandes, multibilionárias, que fazem coisas. O diabo, ele não tem problema em falar 1 milhão de mentiras para 1 milhão de pessoas. O diabo, muito provavelmente, tem WhatsApp. Tem WhatsApp, tem Messenger, aliás, o Messenger é dele. O WhatsApp é dele porque faz parte do Facebook. O Instagram é dele. O TikTok é dele. Então o diabo tem não só o WhatsApp, mas todas as redes sociais. O diabo sim fala nas pessoas. O diabo tá sempre falando na cabeça das pessoas. Tá sempre tentando, tá sempre enganando, tá sempre falando mentiras, tá sempre distorcendo a realidade. Tá sempre, sempre. Se você tá ouvindo constantemente Deus, você tem que pensar se é Deus que você tá ouvindo ou se tá ouvindo o diabo. Porque o diabo fala bastante, e o diabo fala muito, tem muitas portas, tem muitas coisas que o diabo faz. Mas Deus não. Deus não. Nunca foi assim, e ele sempre foi o mesmo, desde o começo até hoje. Deus não tem WhatsApp, mas o diabo, talvez, eu acho que tem sim, né? Todas as empresas de redes sociais é do diabo. Então por que você está escutando, né? Deus disse da seguinte maneira, e 10 minutos de vídeo falando o que Deus disse. Não, vou falar pra você o que Deus disse sobre 144 mil. Gente, quem garante que é Deus? Agora, toda semana tem um vídeo de Deus falando sobre 144 mil. Que absurdo! Que absurdo! Você vai ver um vídeo em inglês, em espanhol, em português, Deus está se contradizendo em 3 línguas. Poxa! Cara, gente, que absurdo, gente. Que absurdo! E absurdo, o diabo tá fazendo a festa com gente que não sabe nem quando que é a data da Páscoa, e o pessoal acha que é Deus. Por isso que tem essa quantidade de ateu. Por isso que no Brasil o carnaval é celebrado o pior carnaval do mundo e os demônios estão lá. Sabe? É por isso, gente. É por isso que o pessoal se ajoelha lá para que o Bolsonaro entrasse no país e não confessa entre o Lula. Por quê? Porque o povo que tá ajoelhando lá na frente dos quartéis não sabe nem quando que é a data da Páscoa. Não sabe nem que quando tem uma lua cheia e um eclipse solar, um eclipse lunar, é uma coisa importante para Deus. Não sabe. Tá dentro da igreja e não tá olhando para cima. Tá dentro da igreja e não tá vendo a lua vermelha numa data importante. Né? Perdeu as luas de sangue de Páscoa para ficar dentro de um culto numa igreja que nem sabia que era Páscoa, mas estava lá, ajoelhado, orando pelo Bolsonaro por 2 horas no meio da rua. Gente, é um absurdo, gente, é um absurdo, tá? É a mesma galera que fala que Deus fala um monte de coisa, e Deus mostrou isso aqui pra mim, e Deus mostrou aquilo pra mim, e eu tenho certeza que eu vou me casar porque Deus falou isso, e falou aquilo. Gente, isso é um total absurdo. Deus não tem WhatsApp, mas o diabo tem WhatsApp, tem Messenger, tem Instagram e tem todas as redes sociais. E o diabo está sempre falando no ouvido das pessoas, sempre tentando as pessoas, sempre enganando as pessoas. E as pessoas estão servindo o diabo. Estão falando um monte de besteiras, um monte de contradições em várias línguas diferentes para pegar as pessoas que não sabem nem quando que é a data da Páscoa, segundo a Bíblia. Porque elas ouvem o que elas querem ouvir, mas não escutam o que Deus tem para falar. E isso que é tenso. Né? É isso que é tenso. As pessoas aí achando que Deus tem um WhatsApp, achando que Deus responde, papum, né? Oi Deus, eu quero saber sobre isso. Meu filho, é assim. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Né? É discernimento, né?
Tenha um discernimento para você não ficar caindo em ladainha, né? Para você não ficar caindo em profetada, em profetisa, em profeta, em pastor, em padre. Seja lá o que as pessoas se intitulam, que falam por Deus. Quer ouvir de Deus? Lê a palavra. Lê, lê, lê. De novo, lê, pede, ajoelha, secretamente. Espera um sonho. Se receber um sonho, peça a confirmação. Vê na palavra se bate. Pergunte de novo. Gente, não é uma coisa assim. Papum. Se é papum, é do diabo. Tá? É muito raro. É muito, muito raro algo ser de Deus sendo papum. Ele só fez assim quando ele precisava agir naquele momento para um propósito específico. Tá? Então, não caia nesses vídeos da internet aí, né? Não caia nessas profetadas da internet, não caia em ficar ouvindo o canal falando sobre os 144 mil, porque Deus falou assim, assim, assado, e vai ser assim, assim, assado, porque Deus falou pra mim, tem um textão aqui, leia esse textão, né? E Deus falou que isso, ainda que tenha 95% de coisas verdadeiras lá, o diabo, ele é nos detalhes, tá? O caminho pro inferno, ele é paventado de boas intenções. É aquele detalhe que leva pro inferno, é aquele detalhe que faz a pessoa pro erro. É o pinguinho de veneno num sucão de laranja. É isso que é o problema, tá? Porque o diabo conhece a verdade, conhece a palavra mais do que esse povo conhece, que acha que Páscoa é no dia 20 de abril. E ele vai usar a palavra muito bem usada e vai dar todo a entender para colocar uma frasezinha errada que distorce toda a realidade. E a pessoa acredita nisso e está aí enganando muitas. Porque elas estão seguindo o 1% de erro que o diabo botou na palavra. O pouquinho de fermento levera toda a massa, não é assim? Então, esse pouquinho de fermento que está aí nas coisas. Ah, mas eu li na palavra que a pessoa falou 90% está certa. E os 10%? Ah, não, eu vi 5 vídeos da pessoa, 4 eu achei perfeito, mas o quinto eu achei uma coisinha outra. Gente, você acha que o diabo vai fazer 10 vídeos certos pra dar o 11º errado? Óbvio que vai. É óbvio que vai, gente. É óbvio que vai. Então cuidado, cuidado e presta atenção. Deus não tem WhatsApp, mas o diabo tem sim, tá? E agora pra